Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos para mais um vídeo aqui. Trataremos hoje sobre a farmacodinâmica dos sais anestésicos. Mais uma vez tentando trazer esse conteúdo para vocês de uma forma objetiva, sucinta e aplicável, beleza? Então vamos lá, farmacodinâmica dos sais anestésicos. Antes de falar especificamente de como os sais anestésicos atuam, nós precisamos entender o mecanismo da dor, o mecanismo da condução do impulso nervoso. Então vamos lá. Primeiramente precisamos entender a estrutura de um nervo sensitivo, certo? Em que ele é formado basicamente por uma membrana chamada axolema e um citoplasma chamado de axoplasma. No meio externo, por fora dessa membrana, os nervos tendem a ter uma carga positiva devido ao acúmulo de sódio no meio extracelular. Toda vez que eu usar agora meio extracelular e intracelular, estou me referindo à estrutura nervosa, tá certo? Então, o meio extracelular, ele tende a ser positivo devido ao acúmulo de sódio fora dos neurônios. E o seu interior tende a ser negativo, principalmente pelo acúmulo de potássio. A camada, a membrana nervosa, ela é formada por uma bicamada lipídica, certo? Duas estruturas lipídicas permeadas por algumas proteínas. Dentre essas proteínas, a principal aqui para nós neste momento são os canais de sódio, que permite essa passagem, esse influxo e efluxo de sódio, controlando essa positividade extracelular e essa negatividade intracelular, certo? Então o nervo em repouso, ele é positivo extracelular, fora da membrana, e negativo no seu citoplasma. Quando eu gero um estímulo doloroso, por exemplo, uma incisão num sítio cirúrgico, o que acontece? Ocorre uma inversão dessa polaridade. Mas de que forma que isso acontece? Quem controla esse fluxo de sódio é o cálcio, principalmente o cálcio, que ele está ali dentro dos canais de sódio, controlando, vamos colocar assim, uma porteirinha que tem ali dentro. Então, dentro dos canais de sódio, nós temos o cálcio controlando a porteirinha. E o cálcio ele é muito de boa, muito tranquilo. Geralmente ele deixa essa porteira aberta, favorecendo o influxo de sódio, a entrada de sódio, né? O seu deslocamento do meio extracelular para o intracelular. Então, quando eu gero um estímulo doloroso no meu paciente, uma incisão, uma luxação, eu promovo um aumento da quantidade de cálcio no interior desses canais de sódio. Como eu disse, o cálcio ele é muito de boa, então ele mantém a porteira aberta, ele abre a porteira, escancara a porteira para o sódio, e o sódio que está no meio extracelular entra para dentro da estrutura nervosa. Isso gera uma inversão de polaridade naquela região, ou seja, onde antes o meio extracelular era positivo e o intracelular negativo, isso se inverte. Quando se inverte, através de uma condução elétrica, uma inversão de polaridade gradativa, isso gera uma corrente elétrica que nada mais é do que o impulso nervoso, né, que vai ser direcionado em termos de nervo sensitivo, vai ser direcionado do tecido para o sistema nervoso central, para que seja estimulado como dor, para que seja interpretado como dor. Então ocorre a inversão de polaridade na região específica onde aconteceu o trauma. Como aqui dentro agora está positivo e logo do lado negativo, vai havendo uma inversão gradativa de polaridade de um sítio para o outro, que nada mais é do que a corrente elétrica, que é o impulso nervoso que chegará no sistema nervoso central e será interpretado como dor. Beleza, entendido o mecanismo de ação, né, o que acontece num nervo sensitivo em repouso e diante de um estímulo doloroso, onde que nosso sal anestésico age, onde ele atua?
Basicamente, pessoal, de uma forma bem resumida, bem simples, moléculas dos sais anestésicos penetram no interior do nervo, certo? E algumas moléculas substituem, manda o cálcio embora daquela porteirinha e fala assim, agora quem vai comandar essa porteira aqui sou eu. E ele mantém essa porteira fechada, não permitindo o influxo de sódio, mesmo diante de um impulso, de um estímulo doloroso, não permitindo assim essa inversão de polaridade e, consequentemente, não permitindo a criação de uma corrente elétrica ou a propagação do estímulo nervoso. Então, basicamente, de uma forma resumida, didática, objetiva, é assim que os sais anestésicos atuam na estrutura nervosa, deslocando o cálcio daquela porteirinha que existe dentro dos canais de sódio, mantendo aquela porteirinha fechada, impedindo o influxo de sódio, consequentemente impedindo a inversão de polaridade e, consequentemente, não gera uma corrente elétrica, não gera um impulso nervoso. Beleza? Então é assim que os sais anestésicos atuam. Agora vamos dar um passo a mais, vamos aprofundar um pouquinho mais. Devemos entender que em todo sal anestésico, dentro de um tubete, ele existe em equilíbrio, em forma catiônica e aniônica, certo? Por que isso é importante? Porque a molécula que é capaz de penetrar, deslocar para o interior do nervo, é a molécula aniônica. Entrou no nervo, essa molécula aniônica de novo reestabelece o equilíbrio lá dentro entre aniônica e catiônica. E é a catiônica que tem a capacidade de deslocar o cálcio dos canais de sódio e bloquear aquela porteirinha. E por que isso é importante? Porque essa proporção de quantidade entre moléculas catiônicas e aniônicas depende de dois fatores basicamente: o pH local e o pKa da solução anestésica. O que é o pKa da solução anestésica? De uma forma objetiva, simplificada, é a afinidade que aquele sal anestésico tem pelo hidrogênio. Quanto mais afinidade, ou seja, quanto maior o pKa, mais afinidade por hidrogênio, maior a quantidade de estruturas catiônicas, menor tempo de início de ação, porque é a aniônica que penetra no nervo, certo? Então, quanto maior o pKa, maior o tempo de início de ação, porque menos estruturas aniônicas eu tenho, mais estruturas catiônicas eu tenho. Porém, eu não disse que são as estruturas aniônicas que penetram no nervo, e ao penetrar no nervo, no interior, lá no citoplasma, reestabelece essa proporção, fórmulas catiônicas, aniônicas e catiônicas, e que são as catiônicas que bloqueiam os canais de sódio. Então, quanto maior o pKa, também maior quantidade de fórmulas catiônicas no interior do nervo, o que nos remete a uma maior potência do sal anestésico, certo? Além disso, outro fator que interfere na potência do sal anestésico, a lipossolubilidade. Não disse para vocês lá atrás que a membrana do nervo é uma camada bilipídica com algumas estruturas proteicas? Se é camada bilipídica, quanto mais lipossolúvel o sal anestésico, mais fácil a sua penetração no interior do nervo, maior a sua potência, certo? Outro detalhe, ligação proteica, afinidade da molécula catiônica que está lá no interior do nervo por aquela porteirinha dentro do canal de sódio. Quanto maior essa afinidade da estrutura catiônica, que é quem desloca o cálcio, manda ele embora e toma conta da porteira, quanto mais afinidade aquela molécula tem por aquela porteira, quanto mais tempo ela fica ali, mais tempo ela vai manter a porteira fechada.
maior a duração do sal anestésico, do efeito do sal anestésico, certo? Então, pKa relacionado com o início de ação, lipossolubilidade relacionado com potência, ligação proteica relacionada com duração do nosso sal anestésico. Beleza? Então, em relação à farmacodinâmica, de uma forma resumida, objetiva, sucinta, é isso que nós temos para passar para vocês hoje. Não percam os próximos vídeos, vamos falar de farmacodinâmica dos vasoconstritores e depois farmacocinética dos anestésicos locais e dos vasoconstritores. Valeu, até o próximo vídeo!